Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui em Colossenses, agora no capítulo 3, versículo 1 a 4, resumidamente, diz assim: Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Portanto, já ressuscitaste juntamente com Cristo. Aqui se refere ao novo nascimento e a implicação prática de se alinhar os valores com os valores do céu, com os valores do Senhor, com os valores do Evangelho descido do céu a nós em Jesus. Por consequência e por implicação do próprio Senhor ter vindo, nos ter redimido e ter possibilitado termos uma vida nova, ressuscitados espiritualmente, sermos nascidos de novo nele. E dessa forma, assumimos completamente nossa peregrinação nesse mundo. Porque uma vez que fomos ressuscitados com Cristo, uma vez que nascemos de novo, morremos para uma vida antiga e ressuscitamos para uma vida nova espiritualmente. E esta vida nova é uma vida vivida no Evangelho e nos princípios da palavra de Deus. Então aqui quando Paulo fala, buscar as coisas lá do alto, eu não li tudo aqui, mas o versículo depois vai dizer, e não as que são daqui da terra, porque há um contraste vívido de valores, que são os valores desse sistema do mundo, que são valores que se associam muitas vezes com a nossa condição caída, com o nosso pecado, e que não são e jamais serão os valores do Evangelho, de modo que a palavra de Deus chega até a dizer que quem quer ser amigo do mundo, se alinhando com o mundo, se constitui inimigo de Deus, porque são valores opostos. Então, como implicação de sermos ressuscitados com o Senhor, de sermos renovados em nossa vida espiritual, temos que buscar os valores do alto, os valores do Evangelho, e assumir que daí por diante somos peregrinos nesta terra, e não temos aqui morada fixa, em nada daquilo que se manifesta nesse mundo, como valor, como princípio, como ideologia, ou coisa que valha. Todos os valores são de um outro lugar, são do alto, são do reino de Deus, e não mais desse mundo, não participando mais desse mundo, embora andando nesse mundo, nessa carne. E como expressão de um certo mistério por se revelar, Paulo fala, porque a nossa vida está oculta, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, significando com isso, que a nossa vida verdadeira, embora damos testemunho nesse mundo dela, embora preguemos esse mundo, ela está oculta a esse mundo. Por quê? Porque nada referente ao Evangelho e nada referente à nossa verdadeira natureza em Deus é manifesto no mundo, ou tem no mundo qualquer tipo de correspondente. Não corresponde a nenhuma religião, não corresponde a nenhuma filosofia, não corresponde a nenhuma forma de bondade humana natural. Nada no mundo corresponde ao Evangelho e àquilo que havemos de ser por meio do Evangelho. Porque o que havemos de ser é algo ainda por ser revelado. No final da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no final, quando ele fala dos dons espirituais, ele fala de sua transitoriedade, e fala que, por enquanto, vê como espelho, entende como criança, vê como se fosse por um espelho, mas então, quando vier o que é perfeito, então verei plenamente. Paulo fala de si mesmo dessa maneira. E essa passagem se refere à consumação de todas as coisas, quando o que for em parte será aniquilado. Então veremos como somos vistos, conheceremos como somos conhecidos pelo Senhor. Isso diz lá no final da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2, expressão semelhante aparece. Quando João diz, o apóstolo João diz que quando o Senhor se manifestar, haveremos de vê-lo como ele é, porque seremos semelhantes a ele. Então, essas duas passagens falam de algo que está oculto agora. O nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira natureza oculta em Deus, que não é visto nesse mundo, não tem correspondência nesse mundo, e não tem aparência nenhuma definitiva nesse mundo, nessa natureza caída, humana que temos agora. Mas, quando o Senhor Jesus se manifestar, e aqui a expressão se refere à parousia, à segunda vinda de Cristo, ao aparecimento do Senhor Jesus em sua segunda vinda, quando isso acontecer, nós também seremos manifestos juntamente com ele em glória. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ao soar a sétima trombeta, virá dos céus, e quem estiver em Cristo será transformado, quem estiver vivo
será transformado. E quem tiver morrido será ressuscitado com o corpo glorioso. Essa glorificação e essa ressurreição final com o corpo glorioso será a nossa identidade final, será a manifestação plena daquilo que somos no Senhor. Só será manifesto nesse dia, sendo agora algo oculto por se manifestar. A nossa bendita esperança é esse dia, em que seremos revestidos de nossa habitação celestial. Mas só será manifesto na segunda vinda de Cristo. O que temos de fazer agora é testemunhar do Evangelho e esperar ansiosamente até que esse dia venha sobre nós. Amém? Depois do versículo 5 a 11, resumidamente, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, impureza, avareza, ira, maldade, maledicência, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, o qual não pode haver nem grego, nem judeu, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Continuando aqui com a implicação do novo nascimento, Paulo continua usando basicamente a mesma expressão logo no começo, e diz que nós devemos concretamente nessa vida negar o velho homem, negar a nossa velha natureza, fazer morrer a natureza terrena, ira, inveja, maldade, todo o mal do nosso pecado deve ser feito, deve morrer em nós, devemos fazer morrer em nós, nos despirmos ou nos despojarmos desse velho homem, para que a santificação se efetue, para que a crucificação do ego aconteça pela obra do Espírito. Nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem criado em verdadeira justiça e verdade. Porque esse novo homem é esse homem nascido de novo. Por isso que temos que abandonar o velho homem, abandonar a velha natureza e assumir o novo homem. Permitir e deixar que o processo de santificação vá nos distanciando cada vez mais da nossa velha natureza terrena e cada vez mais nos vistamos dessa nova natureza, dessa natureza ressuscitada em Cristo, que é a natureza espiritual própria dos filhos de Deus e daqueles que foram comprados pelo Senhor Jesus. Nesse âmbito maior da identidade, nesse âmbito maior e mais definitivo de valores, que deve ser já existencializado nesse mundo, nesse âmbito, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Por quê? Porque sendo valores transcendentes e sendo valores de uma realidade transcendente, deve também haver uma transcendência de valores, uma superação de diferenças humanas que existem nesse mundo, ainda com o efeito do pecado. Porque se nós aceitamos essa identidade nova, aceitamos também que não deve haver diferença nenhuma entre nós, porque essa identidade nos iguala a todos no Senhor Jesus. O que somos, o somos igualmente no Senhor Jesus. Escravo, livre, bárbaro, cita, não existe mais escravo ou livre nesse sentido, mas diria assim, patrões, empregados, que mais? Patrões, empregados, judeu ou grego, americano, europeu, não pode haver mais nenhum desnível desses níveis próprios que se manifestam nesse mundo ainda por obra da carne, por aquilo que o homem ainda tem de decaído e que faz com que hajam preconceitos e diferenças de pessoa a pessoa. Nós, pelo contrário, devemos viver em transcendência de vida e de valor com relação a isso. Os valores são valores do alto e implicam numa ética atual sem distinção entre pessoas. Não pode haver nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de elitismo, nenhum tipo de diferenciação entre pessoas como implicação do Evangelho na nossa vida. Tá? Depois, no versículo 12 a 17, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afeto de misericórdia, humildade, de mansidão, suportai-vos uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. E tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, com implicação de sermos eleitos de Deus, santos e amados pelo Senhor. Como implicação disso, devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. Nos versículos anteriores fala para que nós nos despamos, né? Nós nos despojemos
do velho homem com seus feitos, com sua maldade, com sua ira, com sua avareza e tudo mais. Aqui há um revestimento de uma nova natureza, que por sua vez é composto de ternos afetos de misericórdia, de mansidão, de humildade. Aquelas vestes do velho homem devem ser despidas e devemos revestir dessas outras vestes como filho de Deus amados, que são vestes de misericórdia e de amor, que faz superar todo o mal relacional. Todo o mal relacional. Se nos revestimos realmente de afeto, de humildade, corrigiremos nosso modo relacional uns com os outros e assim cumpriremos a lei de Cristo, como já lemos antes, que é o amor. Então, esse nós temos que fazer. Nós temos que abandonar o velho homem, assumir o novo homem, para que esse processo aconteça. E nesse processo de renovação, sejamos capazes de todas aquelas coisas que o Senhor, por sua graça, já nos fez capazes de suportar-nos uns aos outros, de sermos não apenas assim pacientes, porque aqui suportar uns aos outros não se trata apenas de suportar no sentido assim de opiniões ou de manias ou coisa assim, aquela pessoa não é isso, não é apenas isso. Suportar os outros em sua debilidade, em seus defeitos, não é apenas isso, mas ser realmente suporte uns para com os outros, ser ombro uns para com os outros. Se refere a isso também. Suportar uns aos outros é não apenas tolerar o irmão em suas fraquezas, mas dar o ombro para que ele nele se apoie. Ter também um ombro amigo uns para com os outros. Esse é o verdadeiro amor que deve estar na igreja, que deve subsistir entre nós. Um amor que se manifesta relacionalmente. Porque aqui é esse o vínculo da perfeição, o amor. Aquilo que nos vincula a uma perfeição de vida com Deus e de vida no Senhor, vida em Deus. O amor é esse vínculo da perfeição. Mas deve ser manifestado em termos de comunhão uns com os outros. Esse amor é o elemento fundamental da nossa vida, da nossa identidade e da nossa comunhão. Nós temos que entender isso profundamente. Superarmos aquela ideia que muitas vezes temos, uma ideia carnal que muitas vezes temos, em que achamos que podemos nos relacionar muito bem com Deus sem termos esse mesmo nível de relacionamento com o nosso irmão ou com o nosso próximo. É uma ideia errada que temos. Amar a Deus é fácil, é difícil amar o próximo. Se você falar que, para qualquer pessoa, que os 2 maiores mandamentos são esses, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, provavelmente essa pessoa vai responder isso. Amar a Deus é fácil, é difícil amar o próximo. E, no entanto, aqui nós vemos essas coisas relacionadas, todas elas como medida uma das outras, em passagens como essa, de modo que nós não somos melhores com Deus em nossa relação com o Senhor daquilo que somos com o nosso próximo, ou com o nosso irmão, ou com a nossa família, com as pessoas com as quais convivemos. É uma ilusão nossa isso, muito enraizada, de que podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo. É um puro engano nosso. Porque se pouco amor temos com o nosso próximo, pouco amor temos para com Deus. Se pouca misericórdia temos com o nosso próximo, pouca misericórdia receberemos do Senhor. Jesus disse isso claramente naquela parábola do credor incompassivo, em que um credor, uma pessoa pediu perdão de uma dívida e não foi perdoado, sendo que aquela pessoa que era credor da dívida tinha uma dívida ainda maior. Está lá nos evangelhos. Parábola do credor incompassivo. Então, a medida de misericórdia de Deus para nós é a medida que dispensamos aos outros também. O Senhor é pleno em misericórdia. E nós também, tanto quanto possível, devemos ser misericordiosos e termos amor uns com os outros, segundo tudo aquilo que fomos já alvos do Senhor, em sua graça a nós. E aqui eu vejo um paralelo muito claro entre essa passagem e tudo aquilo que é afirmado em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne. Porque aqui também os valores do Evangelho são eminentemente relacionais. Eminentemente relacionais. E só se tem vida com Cristo, só tem vida com Deus em mutualidade relacional. Do mesmo tipo daquela que queremos ter com o Senhor, com o nosso próximo também. Não existe uma outra vida com Deus que não obedeça a essa cadeia, em que nos relacionemos com Deus e nos relacionemos com o nosso próximo em todos os termos, ou em termos iguais.
Porque esses frutos são frutos do Espírito, são frutos relacionais. E só aqui existe santidade verdadeira. Para além daquilo que muitas vezes nos enganamos em achar, que existe uma santidade ética, que existe uma santidade de proibições, enquanto que podemos, paralelo a isso, temos raiva uns dos outros, temos mágoa uns dos outros, nos aborrecemos uns aos outros, mesmo com a cara do irmão, mesmo com a cara daquela pessoa. Achamos muitas vezes que estamos no Evangelho e temos esse tipo de disposição. Cada passagem do Evangelho que fala desse tipo de coisa que nós vemos aqui, cada passagem da Escritura que falam coisas como nós vemos nessa carta, nos contrasta com nossa verdadeira carnalidade, que está expressa principalmente em nossa falta de amor, em nossa falta de suportar uns aos outros, em nossa falta de misericórdia uns para com os outros. E se nós achamos que somos santos, e se nós achamos que estamos nos santificando, devemos estar nos santificando nesses termos e nenhum outro termo. Não nos enganemos com substitutos do Evangelho que muitas vezes colocamos para nós mesmos, de modo a viver no Evangelho com uma ética mirrada, com uma ética meramente proibitiva de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, enquanto que não amamos verdadeiramente, enquanto não procuramos crescer em misericórdia e de amor uns para com os outros, como corpo, como igreja. Que a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Se a paz de Cristo não emergir como árbitro em nossos corações, nós não saberemos julgar as coisas de maneira correta. Nós não teremos as verdadeiras medidas pelo qual avaliar as coisas. Não teremos e não encarnaremos jamais as reais medidas do Evangelho para nossas vidas. Porque apenas por esse crescimento é que a paz de Cristo tem a menor possibilidade de chegar a ser algo instalado em nosso coração como princípio. E é essa, somente essa, a vontade de Deus. Que a paz de Cristo seja a medida suprema em nossos corações. Para isso, temos que nos libertar de nossa carnalidade, temos que realmente assim crucificar o nosso mau gênio, os nossos males e toda a nossa falta de amor, para que essas coisas realmente sejam realidades em nossa vida e principalmente em nossas relações concretas com o nosso próximo. Fazei tudo, né? Como diz aqui, fazei tudo, e tudo que fizerdes, fazei em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer tudo em nome do Senhor. Aqui, nesse final de versículo, está a verdadeira expressão da verdadeira espiritualização da existência. Fazer tudo como que para o Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer tudo com amor. Fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Que esse amor do Senhor contamine ou assim esteja permeando tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo. Porque só dessa maneira a nossa existência será uma existência em Deus, será uma existência no Evangelho, fazendo tudo como que para o Senhor e não para os homens, como diz na outra passagem, fazer tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. De modo que a nossa vida seja uma vida toda ela vivida no Senhor. Não espiritualizada em coisas separadas, como é o legalismo, mas realmente fazendo tudo para o Senhor, ou seja, permitindo que o Espírito do Evangelho seja realmente o fator predominante em tudo que fizermos, de modo a encarnarmos verdadeiramente o Evangelho em tudo que fizermos e em todas as nossas ações e reações perante nossos irmãos, perante o nosso próximo, em amor como vinho da perfeição, suportando realmente e permitindo que a paz de Cristo seja de fato árbitro em nossos corações através disso. Depois diz assim, no versículo 3, do 3 a 18, que até me confundi com os versículos aqui. No final diz assim, finalizando aqui: esposas, sede submissas ao próprio marido. Marido, amai a vossa esposa. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Senhores, tratai vossos servos com justiça e equidade. Aqui de novo, aquela mesma exortação que aparece na carta aos Efésios, com o mesmo enredo de coisas. Porque aqui, irmãos, nós temos que entender isso. Desde o começo desse capítulo, quando fala, já exercitais com Cristo, buscai as coisas do alto, o que nós temos nos versículos seguintes é um detalhamento de como isso deve acontecer, ponto a ponto, detalhe a detalhe. E nesse final do capítulo 3, de novo, Paulo repete aquelas exortações que aparecem em Efésios, sobre as esposas serem submissas
aos maridos, os maridos amar as esposas. Se nós queremos ter um retrato completo e pleno e abençoado do que deve ser uma vida doméstica de esposas, maridos e filhos, devemos ler o Provérbios no seu capítulo 31. E vemos a descrição plena que aparece ali. Primeiro, com o elogio da mulher virtuosa, e depois, no final, aquele quadro perfeito em que a mulher respeita o marido, em que o marido honra a mulher, e os filhos estão ali ao redor da mesa, sorvendo e vivendo debaixo de um lar abençoado e acolhedor. Cada um de nós deve se esforçar para criar esse lar. Falando como homem, falando como marido, eu me lembro uma vez que eu vi no encontro de casais uma frase, essa frase foi direto do meu coração. E essa frase, nesse encontro de casais, diz o seguinte, que o primeiro objetivo de um homem deve ser o de fazer a sua esposa feliz. Quando um homem se casa, seu primeiro e principal objetivo deve ser o de fazer a sua esposa feliz. Aquilo foi direto no meu coração. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque se as nossas esposas forem felizes conosco, elas não terão dificuldade de exercer a submissão, porque será tudo dentro do âmbito do Evangelho. E nossos filhos, por outro lado, terão um lar assim, gracioso, com respeito mútuo, com amor, com submissão verdadeira. E esse é o lar alcançável, esse é o lar que o Senhor quer para nós pelo Evangelho. Nós não devemos assim cair naquela vala comum de achar que é uma disputa, que é uma... O casal cristão deve se alienar de tudo aquilo que vem de crítica, de feminismo, de machismo, de disputa, e perceber e viver somente os valores do Evangelho para a sua vida conjugal. Quando eu falo isso, eu falo do que um homem deve fazer, buscar a felicidade da sua esposa. Até no encontro dizia assim que o sucesso de um homem em qualquer outra área não compensa o seu fracasso como marido, ou como marido em primeiro lugar, depois como pai, porque essas coisas são relacionadas dessa maneira. Se nós fracassamos como marido, provavelmente não seremos muito melhores como pai. De qualquer maneira, nossa esposa tem que ser feliz para que nossos filhos realmente cresçam em um lar abençoado e equilibrado. Essa é a vontade de Deus para nós. Depois Paulo fala de novo sobre servos e senhores. O tratamento deve ser também segundo o Evangelho, apesar de, aqui como disse novamente, apesar dessas passagens não tratarem explicitamente sobre a escravidão, mas ela dá valores do Evangelho mesmo para isso. E de novo trazendo uma transcendência possível no âmbito do coração, apesar de haver esse tipo de relação naquela época de senhores e escravos. Mas havia uma transcendência possível no âmbito da vida com Deus. Depois, de novo, vou falar isso. Quando chegarmos ao Filemão, aí eu vou falar mais sobre escravidão. Por enquanto, fica apenas nisso, que o caráter do Evangelho vai para além de todo o arranjo social. Temos uma vida no Senhor que é oculta, e é oculta justamente por não estar sujeita às mazelas de opressões e de coisas assim da carne que manifestam nas relações que não são renovadas, infelizmente, pelo Evangelho no mundo. O nosso testemunho é justamente esse, de vivermos em transcendência como patrões, como empregados, como marido, como esposa e como filhos, e dessa forma mostrarmos ao mundo uma possibilidade maior de vida e de graça. Esses são os deveres e as relações que devemos viver no Evangelho em todos os seus âmbitos, entendendo que temos Evangelho em toda a esfera social, porque assim viveremos como aqueles que buscam valores do alto, e assim os processos de santificação estarão assim atingindo todos os âmbitos, todas as esferas de nossa existência, seja qual for a nossa condição, seja qual for o nosso papel nesse mundo, porque depois disso teremos da parte do Senhor a transcendência definitiva, mas isso fica para depois, porque segundo o que já vimos no começo, seremos manifestos em glória e teremos a transcendência definitiva dessas coisas quando o Senhor Jesus vier, e assim ele nivelará toda a realidade nos novos céus e nova terra, em toda a bem-aventurança, em toda a graça no Senhor. Amém? Então suportemos mais um pouco a todas as coisas que temos que suportar e crucificar para vivermos segundo a vontade de Deus, para que ao seu tempo o Senhor venha e nos revista de nossa habitação definitiva e celestial nos novos céus e nova terra. Amém? Deus abençoe, irmão.